E aí chegamos ao último trabalho, Capelli, que tem a ver com a questão aí de fratura. E quando fratura, né? Além de ser suar, olhar no bolso, no líquido de borracha, o que acontece? Aí a gente fez um trabalho muito legal, esse trabalho é de 2012, mas eu diria que ele tem uma conotação atual ainda. Foi feito pela Gisele Nevares, que hoje está em Recife, trabalhando com a professora Diana, um grupo muito bom. E à época ela trabalhava junto com o Mário no Endo Group, e aí a gente se associou para fazer esse trabalho. O Rodrigão, aí Cunha, né, que está no Canadá. Bom, pegamos 112 dentes com instrumentos fraturados, né? Fomos fraturando, é um trabalho prospectivo. Então, desses 112 instrumentos, nós conseguimos ultrapassar ou remover 79. Então, ultrapassar já foi considerado sucesso. Porque um ponto é, Capelli, que às vezes a pessoa quer tanto remover o instrumento, outro colega não observar isso, que acaba deformando a raiz, enfraquece demais. Quando vai usar ultrassom, tem que usar com cuidado, né? Você sabe disso. Você que é um especialista na área. E mesmo brocas, enfim, tudo que ele for usar para tentar criar um espaço do lado desse instrumento fraturado. E aí a gente notou também, e isso tem uma lógica, claro, que quando o instrumento é visível, você tem um índice mais alto. Olha lá. Porque quando é visível, ele está no terço cervical ou no terço médio, visível no microscópio operatório. Hã? Ele está mais alto, né? Então, não está depois da curva. Mas, depois da curva, o microscópio não adianta, né? E aí você tem um índice mais alto entre remover ou ultrapassar o instrumento. Enquanto isso, se o instrumento não for visível, portanto, está lá no terço apical, você tem menos chance de remover esse instrumento. A conclusão que nós tivemos, você tem 2 vezes mais chance de remover o instrumento ou ultrapassar quando ele é visível. Tá? Então, esse é o primeiro ponto bastante importante, né? É claro que a gente vai tentar na parte apical também, vai tentar ultrapassar, muitas vezes a gente consegue pelo menos ultrapassar, mas a remoção será um pouco mais difícil. Quem quiser escanear o trabalho aí está, né? O código QR também para escanear esse trabalho. E vamos falar então um pouquinho desse terceiro trabalho. Qual é a taxa de sucesso na remoção? Então, já coloquei lá no primeiro slide, né? Você tem uma taxa de 70 e poucos por cento, então você tem uma taxa alta em conseguir fazer isso. Sim. Agora, você vai ter que perder tempo, né? E sem a microscopia, se tiver na parte visível, claro que isso fará muita falta, uma fonte de magnificação visual. Então, e aí você tem que criar um leito antes do instrumento fraturado. A gente já vai explicar isso nos próximos slides, né? Criar um leito para tentar criar um caminho lateral. Se você não achar esse caminho lateral e o próximo instrumento manual, ele não se prender no canal, você não vai chegar lá. E quando esse instrumento manual se prender no canal, você não pode tirar. Né? Eu acho que o segredo está aí, para você ir descendo com esse instrumento manual. E eu costumo, Capelli, irrigar com o instrumento lá, o instrumento que eu estou tentando ultrapassar o fraturado. Então, eu vou lá, estou irrigando todo o tempo. Eu acho que isso é muito importante. Algumas pessoas usam EDTA de saída, eu acho isso um crime, porque você tende a formar amolecer demais a dentina e criar um canal extra. Desvio, sair da rota, um desvio. Então, acho que o grande segredo é as limas C-Pilot são bem interessantes, né? Porque são um pouquinho mais duras, firmes, da 0,8 a 10, por exemplo, e criar esse caminho lateral. E isso requer calma, né? Então, se no nosso juramento nós falamos, ter a paciência do monge, aqui a paciência do monge ao quadrado, né? Tem que ter realmente, e às vezes são 2, 3 sessões para conseguir isso. Se você não tem aquela tranquilidade psicológica, ou seja, você acabou de fraturar o instrumento, você não recebeu o paciente com esse fraturado, você que fraturou, às vezes é melhor
colocar uma medicação, deixar para outro dia, né? Sim, porque sim. Você já está mais... Você pensa com você, hoje não é o meu dia, né? Para não falar uma outra coisa, né? Hoje não é o meu dia. Sim, você não está tranquilo, às vezes é fim de tarde, né? Às vezes já começou tudo errado. E aí deixa para uma próxima sessão. Eu faço muito isso, né? Às vezes a pessoa acha, fraturou o instrumento, vai ter dor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes tem porque você não instrumentou o canal inteiro. Né? E aí isso tem a ver com dor, não com fratura de instrumento. Então, deixar para uma próxima sessão, planejar, né? Pegar radiografia, tomografia, tudo que você tem em mãos e planejar o que você vai fazer. E assim, eu sempre, isso é uma coisa minha, né? Além de planejar, eu faço esse planejamento com espírito positivo. Vai dar certo, de algum jeito. Eu acho que você ter essa mentalidade positiva, conhecendo as técnicas, é muito bom. Esse mindset aí é importante mesmo. É isso aí. Então, olha lá, o sucesso total foi de 70,5, 79 casos. Veja o número de casos com instrumento fraturado, que foram fraturados durante o trabalho. A gente acho que fraturava muito mais em 2012, pelo menos, os rotatórios, do que agora. Sem dúvida, se desenvolveram muito. Design, né? Tratamento térmico, tudo, enfim. Então, quando o fragmento é visível, mas tranquilo não, né? Um pouco mais fácil de você conseguir a remoção, e quando não visível, mais complexo. Uma vez eu mostrei isso com... É bem alto o índice, 85 é bastante, né? Mas lembra que ultrapassar também foi considerado sucesso, né? Eu mostrei isso para o inglês, amigo nosso, e aí eu falei assim, mas isso é lógico. Eu falei, é lógico, mas não foi publicado, né? Então, até o que é lógico precisa estar na literatura para dar um embasamento científico, né? Então, essa foi a nossa ideia, publicar uma coisa que era lógica, mas que ninguém tinha ressaltado isso numa publicação. Você tem que transformar isso em dados estatísticos, na verdade. Exatamente, tem a questão estatística, que faz a grande diferença. Aliás, a gente nota, infelizmente, que na odontologia ainda existe bastante erro em relação à estatística. Até porque a maioria dos autores e até os revisores não são especialistas em estatística. Exato. Então, eu assisti algumas palestras na América do Norte somente sobre esse assunto, né? Das falhas que nós temos em odontologia. Se você pegar a melhor revista de medicina, Nature, por exemplo, a parte de estatística ela é bastante sofisticada. Mas eu acho que nós estamos em evolução, né? A odontologia é uma ciência mais nova. As nossas revistas são mais novas. E daí que a gente vai evoluir também nesse sentido. Então, a taxa de sucesso ela é mais ampla se você tiver a magnificação visual. Portanto, amigos que estão assistindo, a questão é ter magnificação visual, não dá para ficar sem microscópio, acho que na atualidade. Outro dia eu estava conversando com um aluno, perguntei para ele quanto custa uma bicicleta de corrida que ele gosta, né? Correr ou fazer trilha, etc. e tal. Ele falou, professor, tem bicicleta que custa 80 mil. Eu falei, nossa, eu fiquei assustado. Eu falei assim, o microscópio mais barato do mercado custa 15 mil, até onde eu sei. E aonde você passa o seu dia a dia, então, você tem que investir, você tem que ter mini metas em relação ao consultório, senão você não vai se diferenciar do vizinho. E você tem que fazer coisa que o vizinho não faz. Como é que você vai atingir o sucesso? Faz um pino de fibra em Cadican, que é uma linha de pesquisa nossa agora. Faz algo que o vizinho não faz. É uma boa forma de você ter sucesso, né? Uma dica assim, para os colegas que estão mais no início, criar suas mini-metas. Vou comprar um localizador, vou comprar ultrassom. Vai numa sequência assim, que ele achar melhor. É isso aí. Então, a gente cria um leito antes do instrumento fraturado, porque normalmente o pré-alargamento tem alguma imperfeição. Claro, nós estamos falando de Gates 2, né? Essa Gates aqui no desenho aqui está parecendo uma Gates 6. Estou falando uma Gates 2, uma coisa sutil.
né? Ou você usa um inserto ultrassônico, é a ED3, né? E3D, aliás, né, Capelli? É. A E3 sua. é esférica, tem uma esfera diamantada na ponta. Eu particularmente gosto, não sei se você tem, não lembro se você tem uma mais fina para isso, Capelli, série que eu estou falando. Para Tem fazer um leite. a Finder não é esférica, né? Ela tem um Sim, formato sim, eu tipo gosto muito da Finder ogival. também. É, Ela vem um a pouquinho Finder depois, ajuda né? bem. É. Isso. Então, fazer esse leito, esse pré-alargamento, e feito esse leito, claro, você tem a parte que você consegue enxergar, né? Cuidado para não ir pós-curvatura, claro. Nós estamos mostrando aí um canal reto, daí fica mais fácil ir no terço mais para apical. Cria esse leito, essa entrada. Eu vou mostrar isso num caso clínico depois. E aí você vai tentar ultrapassar o primeiro instrumento com o instrumento manual. Eu me lembro bastante do Gachan e Ared falando sempre de instrumento, que ele estava fazendo um instrumento reciprocante ou um instrumento rotatório, era reciprocante à época, para passar instrumento fraturado. Mas eu confesso a você que, principalmente os mais flexíveis, você não vai conseguir isso. Provavelmente você pode ter uma segunda fratura, né? Então, pega uma lima do tipo que se é um canal curto, você vai pré-curvar, obviamente, essa lima. E você tem que achar o espaço, o lugar onde não está o instrumento fraturado. Porque o instrumento fraturado sempre vai ter um design, né? Ele vai ser, vamos dizer, triangular, vai ser um paralelogramo, vai ser em forma de S. E você tem um caminho lateral. Como achar esse caminho lateral? Pré-curva a ponta do instrumento, vai tateando esse canal com diferentes ângulos no cabo, até que você consegue sentir, prendeu, prendeu. Aí você tem que trabalhar com movimentos oscilatórios, para ver se esse instrumento desce. Não desceu, pega uma ensina ainda, mas tente não tirar do canal esse instrumento que você está, uma lima 10, por exemplo, e vai. Eventualmente até uma 15, você tem mais espaço no dente anterior. Daí, uma hora você sente que você passou esse primeiro instrumento, que alívio que dá, não? Putz. E quando você passa e depois você perde o caminho de novo, você fala para o aluno assim, ó, agora você não tira a lima daí. Não vai. Você vai lá no forame, vai o menino para fora. Não tira a lima daí. Daqui a pouco você volta e ele fala assim, professor, a lima escapou do canal. Você fala, que legal. Começar de novo, né? Viver a vida. É mais ou menos por aí. São técnicas que têm que ser treinadas várias e várias vezes, né? Para serem bem executadas, porque não é uma tarefa simples, né? E você tem que estar com os instrumentos, por exemplo, limas manuais de secção quadrada, novas, né? Primeiro uso, e às vezes você perde várias limas e entorta, e tem que ter paciência, ou seja, é um procedimento bastante complexo, né? Sim. Também não pode ter amor às limas, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você tem amor às limas, é carência afetiva. Né? Compra um cachorro, faz alguma coisa, que você está com carência afetiva. Né? Não vai se apaixonar pela lima 10. Tem que usar várias, é outra coisa que faz. Quem tem o cabelo branco, né, tem o DNA já mais antigo, né? E aí você vai lá, ele fala assim, nossa, professor, mas você tem uma mão? Mas não é questão de mão, é paciência, o tempo que você ficou sentado lá e o número de limas que você gastou. Aliás, ele fica aterrorizado com essa parte. E aí você consegue. Dá mais uma, né? Dá mais uma. Mas que uma? Ele começa a pedir para o colega do lado, né? Esse professor acabou com as minhas limas. Não vou chamar mais. Aí é o seguinte, aí eu uso um inserto ultrassônico, né? Por exemplo, a E5, gosto muito da E5, da Hels também. Aí vai tocando até você sentir. Quando você sabe, por exemplo, que é um rotatório, né? Você vai tentando dar o sentido anti-horário. E quando você sabe que é um reciprocante, você vai tentando dar o sentido horário, para soltar. Mas às vezes você não sabe, né? Isso eu estou falando em tese, né? A E5 eu gosto bastante, Capelli,
das troncocônicas, você aconselharia mais alguma fina para tocar ao lado do instrumento fraturado? Eu acho que ela é a ideal, viu, Carlos? É a ideal, ela tem um pouco de... Ela tem uma boa conicidade, ela é longa e tem um pouco de rigidez, né? Porque também se o inserto for muito flexível, não resolve, né? Exatamente, ele fratura, né? Aí você vê, como no desenho, no esquema, sai facinho, né, Capelli? Rapidão aqui, ó, já tirei o instrumento fraturado. Então, você vai sentindo, né? Quando você está enxergando, às vezes você fica numa briga, né? É mais de um round, né? Você fica numa briga com o instrumento fraturado, vai, toca, volta, vai, toca, volta, vai, toca, volta. Tem uma hora que você fica com raiva, não vai sair esse instrumento aí? Você costuma fazer ativação só seco ou você também abre a porta de água para lavar aqueles debris e tentar deslocar pelo fluxo hidrodinâmico, alguma coisa assim? Sim, eu faço as duas coisas. Muito bem lembrado, acho que para o clínico isso é ótimo, né? Porque às vezes você precisa enxergar, daí você tira a água. E às vezes você quer um fluxo, principalmente quando você não está conseguindo. Você está enxergando, mas não está conseguindo. Às vezes aquele fluxo, né, da irrigação vai trazer o instrumento para você, né? Ele, né, entra em meio ao líquido irrigante. Às vezes você fala, mas cadê o instrumento? Já não está mais aqui, foi aspirado. Então, isso é muito legal. E aqui, ó, um caso clínico. Então, é o que eu estava falando. Você pega a dente é muito difícil? Não, mas tem uma boa anticurvatura. Você tem que ter alguma ampliação aqui. Você pode fazer com o próprio reciprocante. Agora, se você fizer isso de uma forma muito tênue, a hora que você vai para a parte apical, você fratura o instrumento, às vezes, né? Então, aqui, você criar aquele leito. Claro que você não vai desgastar demasiadamente a raiz. Claro que não. Olha, aqui já foi criado o leito. Já com a lima manual, também você vê que há um caminho lateral. Dá para perceber nitidamente nessa radiografia. Eu, às vezes, só vou radiografar quando eu percebo que eu estou ultrapassando, que eu estou ganhando o jogo, né? Para não ficar frustrado. Acho que é para não ficar frustrado. Então, quando eu estou ganhando o jogo, eu falo, essa eu vou radiografar aí, né? Até para ter o caso completo. Bom, e aí eu não consegui remover esse instrumento, verdade, só consegui ultrapassar. Você vê um bom pedaço aí, né? E no terço, apical. Apical. É difícil. E aí, Capelli, olha lá, eu gosto de chamar de capelúcio, né? Então, capelúcio, olha aí. Conseguimos, né? Mas teve que ampliar um pouco a mais. Mas você vê que teve lá uma saída de cimento nos dois canais, né? Você vê que você ultrapassa o instrumento, mas você vê que o bichinho está aqui, ó. Ó. Então, consegui remover? Não, não consegui remover. Normalmente você usa um cimento com bastante fluidez nessa hora, né? Porque você entra até para o cone conseguir passar. As pessoas me perguntam, e aí, você volta a usar rotatório? Muitas vezes eu não consigo, eu tenho espaço limitado, eu uso lima manual e uso um cimento com bastante fluidez que vai ajudar o cone, às vezes um cone 0,2, a passar aquele ponto. Claro que se eu puder usar um cone com taper, ótimo, mas não é sempre que isso acontece. Então, tipo um H+, ou um cimento biocerâmico com bastante fluidez para eu conseguir levar o cone ali. E claro, se eu vedar com o cimento a parte apical, nesse caso principalmente, é muito bom, porque demonstrou que eu consegui chegar até o final do canal e selei. Eu acho muito bom. Agora, esse caso me traz uma memória, porque a paciente era muito engraçada, né? E ela veio de um colega numa cidade próxima, e o próprio colega indicou. A única coisa que ele não contou é que tinha um instrumento fraturado. O resto ele falou tudo, que estava difícil, né? Tipo, o gato subiu no telhado. Mas ele não falou do instrumento fraturado. E daí ela chegou, né? E assim, a gente, quando passa muitos anos de clínica, você tem, assim, como você pode abordar o fato, né? Então, você começa a falar assim, olha, o seu caso é muito difícil, ele é curvo, aí não é tão curvo, mas o seu caso é difícil, é atrésico, esses instrumentos, às vezes, você vai lá, você faz o máximo, às vezes ocorre alguma separação, você não usa o termo fratura, fala separação, né? Separação às vezes pode ser uma coisa boa, né? O casal às vezes se separa, é bom para os dois, separação pode ser uma coisa boa, é um termo mais sutil, enfim.
na minha opinião. E aí, isso ele tinha deixado com hidroxicálcio, isso é ultracal, tá? Então, assim, mais radiopaco. E aqui ele não conseguiu passar, ele parou. E a paciente morrendo de dor. Veio aqui no meu consultório como um sábado, né? Um sábado à tarde. Aí ela olhava no monitor, tem um monitor bem na frente dela, né? Daí eu tive que já falar do instrumento, mas com muita sutileza. Tanto é que ela não cobrava com o colega. Os pacientes saem daqui do mesmo jeito que eles entraram, sem raiva de ninguém. É como tem que ser, como na medicina acontece, né? Eles já são mais éticos, assim, ao falar. E aí, bom, tentando criar um caminho lateral, eu falei, isso aí vai ser fácil, tá no meio do canal, né? Eu vou conseguir. Pois eu passei uma sessão inteira e nada. E ela com dor, morrendo de dor. Eu falei, caramba, volta aí segunda-feira, vamos marcar um espaço maior na agenda, eu vou tentar. É para sair isso aí, não é possível. Daí, depois de muito esforço, consegui fazer um caminho lateral. Está vendo? Uma persistência é um fato muito interessante, né, Capelli? Então, não adianta você querer ultrapassar instrumento em 20 minutos. Não vai conseguir. Você vai falar, não consigo, não é isso? Você percebe também, não. Né? É um dos procedimentos mais complexos e que demanda maior paciência, essa que é a verdade. Daí, fiz o caminho lateral, olha o que eu fiz. Capelli, E5, 40% dá para usar? Tem uma tendência, acho que, a fraturar, né? O que você indica aí? Não, depende do equipamento, porque tem uma variação muito grande, né? Se você estiver usando um bom equipamento, suporta muito bem 40. Aqui eu uso o AZ ultrassônico da Morita, que não existe mais, na verdade. Tá? Esse equipamento, na verdade, ele é fabricado pela Action Satellec. Se você virar o seu equipamento e olhar na parte inferior lá, fabricado por Action Satellec, é só a marca da J Morita. Só. Ele é uma porrada, né? Para tirar instrumento, para tirar núcleo, ele é muito bom. Mário, eu sei que o Mário usa também. Bom, é um ótimo equipamento. Aí, então, começamos com a E5, né? Como eu falei, tocando no instrumento, às vezes procurando dar o sentido anti-horário, se for um rotatório. Aí a minha suposição aqui era rotatório, pelo colega que utilizou. E aí, tocando, aí vai brigando, né? Não tem jeito, vai brigando, vai tentando achar caminhos laterais. Se o instrumento está tocando uma parede, tenta puxá-lo mais para o meio, né? Aí você tem que, cada caso tem que ter uma formulação diferente. Bom, e aí foi. Até que foi a primeira vez que eu tive essa ideia de usar a Flat Sonic, né? Que foi idealizada para remover gutapeça, mas então tem aquela ponta que parece até uma Redstone um pouquinho, né? Aquela ponta que traciona. Eu falei, pode dar, eu acho que para esse caso vai bem. Então, vou usar a Flat Sonic. Claro que com cuidado, senão você vai fraturar. E aí, fui devagarinho, com a Flat Sonic, ela veio. E aí parece que o canal está muito aberto, mas não está. Vocês vão notar na próxima imagem, né? Então, fui tocando. Você tem alguma outra dica dos seus instrumentos, a Finder, por exemplo? O que você acha para tocar no instrumento, para ter essa coisa do tracionar, Capelli? Eu acho que a ideia foi muito boa, a Flat, porque como ela tem aquelas arestas laterais, né? E você também consegue, muitas vezes, pré-curvar, né? Ela pode ser pré-curvada assim como a E5 também. E aí você tirar um pouquinho da dentina, por exemplo, na curvatura, na parte interna da curva, né? Na parte interna, bem delicadamente, para o instrumento poder liberar, né? Aquela cavadinha bem na parte interna da curvatura, assim, bem suave. E aí facilita bastante. Perfeito, ótima dica. Então, aqui a gente mostrando o toque. E aí eu tenho um vídeo, Capelli. Esse vídeo é muito engraçado. Né? Ele vai passar mais de uma vez, em looping. Né? Porque vocês não imaginam o que aconteceu. Aconteceu uma coisa não esperada. Capelli, que já é macaco velho, acho que já está sacando o que aconteceu. Mas eu vou tocar aí com a Flat Sonic, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Bom, eu não estou vendo os outros canais, mas eu acho que eles não estão protegidos.
É isso mesmo. Olha lá. Olha aquela lá. puladinha, né? Olha o que aconteceu. Com mais de 30 anos, o bobão não protegeu o outro canal. Então eu falei assim, e a moça vendo, ela queria me matar. Porque assim, eu vou contando, bicho, ele deu lá um salto mortal e caiu de ponta cabeça no canal distal. Brincadeira, eu fiquei assim, né? A moça, não é possível. Eu falei, mas agora sai, fica tranquilo, que agora tá mais fácil, né? O que eu ia falar. Só aspirar, né? E não foi, viu? Tive que dar uns toquezinhos de novo lá. Mas daí saiu. Meu Deus. Daí saiu. Aí, outra dica clínica inevitável que vocês vão ver no outro caso aqui, coloca uma bolinha de algodão na entrada de um cone de guta, faz o que você queira. Mas não esquece de proteger o outro canal, né? O outro canal. Exatamente. Essa a clínica é uma coisa, cara, você pode ter 20, 30, 40 anos, todo dia tem novidade, né? Acho que isso que é o legal de continuar a clinicar também, dar um incentivo, né? Que nem goleiro, pode ser o melhor. Lembra quando o Rogério Ceni tomava gol do Palmeiras, assim, né? Toda vez? Sendo o Rogério Ceni, né? Bom, ficou assim. O canal digital já estava meio amplo, o colega tinha usado uma broquinha ali, mas, enfim, diante do caso, o que vale a notícia não é o mais bonito, o que vale é o sucesso, né? Eu acho que ficou legal. Ficou fantástico. Daí, esse caso não é meu, tem o crédito a ele, é do Eduardo Zeferino, que é também da equipe, e ele fez depois que ele viu esse caso. Então, também um terço médio aí de fratura, e olha lá, ele tirou com uma máquina, né? Ele tirou uma foto, aliás, uma máquina intraoral, e ele tirou, então, uma imagem do instrumento que saiu do canal aqui e a proteção com a bolinha de algodão. Senão, iria acontecer exatamente o que aconteceu no meu caso. Olha lá. Exato. É muito interessante, né? Porque ele conseguiu um caso que protegeu. E aí, a finalização e o crédito aí ao Eduardo Zeferino, certo? Muito bom. Bom, Capelli, é uma honra estar junto a esse seleto grupo. Novamente, eu reforço essa ideia e deixo aqui os meus contatos, né? Eu estou inteiramente à disposição de todos, em especial no Instagram, no direct, que é um contato fácil. Então, quem quiser, tem o código QR aí, já vai cair no meu Instagram, mas também por e-mail, Facebook, estamos aí, enfim, todas as mídias sociais à disposição de vocês para eventuais dúvidas dessa apresentação. Foi muito bom participar contigo, Capelli. Carlos, eu quero agradecer demais você ter aceito esse convite. Hoje a gente pôde ter uma ideia muito clara de como a ciência tem contribuído para a clínica endodôntica, né? Com esses trabalhos que vocês desenvolveram, que são extremamente clínicos e têm muita aplicabilidade, né? Muito obrigado, Capelli. Valeu, um forte abraço para você. Gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, 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 tchau.